Nos próximos capítulos da novela Selvagem, tudo começa já quando a Ruia percebe que o Yaman ele está meio ali, como se estivesse desconfortável, um pouco estranho, então ela vai logo perguntando a ele se está tudo bem. Ele diz que às vezes ele tem muita vontade de rasgar todas as suas roupas ali e ir embora da mesma forma que ele voltou. Ela diz a ele que esse aí é o Selvagem porque o Yaman ali jamais agiria dessa forma. Ele que até sorri, depois pergunta a ela se ela se lembra do livro que ela deu a ele. Ela fica calada olhando para ele, ele diz Selvagem. Ele diz que terminou inclusive até de ler esse livro e ela fala para ele que ele nem pensa em contar nada para ela. Ele fica calado e ela diz que ele nem pensa em contar nada para ela porque ela mesma já disse para ele que ela mesma quer entender toda essa história. Ele fala que só quer dizer a ela que tem um detalhe, porque esse Selvagem do livro, ele não é um humano. Ela fica calada e ele diz que não é um humano, ele na realidade é um lobo e quer muito que ela fique sabendo disso. Ela pergunta e daí, começa a sorrir e ele fala e daí, se cala um pouco, os dois ficam se olhando e ela diz que no final do livro ela acaba devorando toda a família que lhe adotou ali como se fosse um cachorro. Ela até respira fundo ali e ele diz a ela para ela saber de uma coisa porque ele tentou muito ali ser um cachorro domesticado. Ela então pergunta, então eles têm que ter pena dele o porquê? Porque na realidade ele destruiu a vida de pessoas, né? O Yaman diz para ela que ele também ali destruiu a vida de muitas pessoas, ele fez muitas pessoas se arrepender de ter encontrado ele, né? A Ruia diz que já com ela não é bem assim porque ela não se arrepende de forma nenhuma de ter encontrado ele e sorrir. Ele fica calado, querendo até sorrir, ela diz a menos que ele queira devorar ela ali igual o lobo do livro, né? Ele diz a ela que ela nem se preocupe com isso porque ele não pretende fazer mal a mais ninguém e que ele vai ali reunir sua família do ponto que a família dele se desfez. Ela fica calada e ele diz que vai reunir sim, inclusive ele vai ser o irmão mais velho, porque ele mesmo prometeu tudo isso à mãe dele. Ela quer até sorrir e pergunta a ele se isso é mesmo e se ele de fato tem costume cumprir suas promessas. Ele responde a ela que sim, que é claro, porque isso faz parte dos princípios dele. Ela então diz para ele que tudo bem, mas quer lembrar ele que ele mesmo disse que ia ensinar ela a dirigir e pergunta se ele lembra disso. Então, o que é que ele faz? Encosta o carro ali, desce do carro, ela fica sem entender o que é que ele quer fazer. Ele abre a porta e diz então, por favor, e ela olha para ele e pergunta, como assim, agora? Ele responde a ela que isso mesmo agora, porque ela tem agora um instrutor e um carro ali disponível, né? Ela fica calada e ele pergunta então, por que não agora? Enquanto isso, em outra cena, a Nisgan está contando tudo que o Alais falou para ela lá naquele café da manhã e diz tanto a Sebnem como também ao Serhan que ele, o Alais, falou que o dia que eles perderam ali o Yaman foi o dia que também eles perderam eles. Eles ficam calados e ela continua dizendo que ele mesmo falou que nós estava bem ali na sua frente e mesmo assim você nos perdeu. Eles continuam em silêncio, apenas olhando para ela, e a Nisgan diz para eles ali que de fato o Alais está certo, ele está certo em tudo isso que ele disse. O Serhan dá um peteco nela e diz a ela que ela fique tranquila, que ela não se preocupe, que tudo isso vai passar, que ela não fique se culpando assim. Sebnem, por sua vez, ela fica ali pensativa, depois se levanta, rasga o papel e diz, pronto, eu já decidi, a partir de agora eu não vou mais embora, e já se encerrou essa conversa. Eles dois ficam calados e a Sebnem continua dizendo que vai até esquecer que ela denunciou ela e que também eles precisam a partir de agora esquecer todo esse assunto. A Nisgan então se levanta, agradece a ela chamando de amiga e vai até a cobra e dá um abraço nela. O Serhan ele se levanta, fica até sem saber o que fazer e a Nisgan continua dizendo a Sebnem que por favor que ela lhe perdoe, que não vamos mais falar sobre isso e que Deus amaldiçoe os nossos irmãos. Sebnem continua concordando com ela e diz a ela que eles ali arruinaram a vida delas. A Sebnem não se cala e continua dizendo que até que achem o Will que coloca ele na cadeia, ela vai ficar ali jogando praga neles. Nisgan fica calado, Serhan fica olhando para ela e a Sebnem continua dizendo que não importa que seja o irmão dela, mas olhe só aí o que eles fizeram com eles. A Nisgan concorda com ela e a Sebnem diz, mas que a partir de agora a gente não vai mais chorar, né? E a Nisgan concorda com ela e diz que não, nós não vamos nunca mais chorar por causa disso.
A Sebnem diz a ela que sim e que inclusive elas sempre ficam se culpando pelo erro dos outros e que isso já chega. Ela em seguida olha para o Serran e pergunta a ele se ele concorda com isso. Ele chega, olha rapidamente para ela e ela pede que por favor ele não fique calado assim e diga alguma coisa. Ele apenas diz que é verdade e ela continua dizendo que elas só vivem ali o tempo todo sofrendo, chorando, mas que eles precisam, todos eles ali, ser felizes. A Sebnem pede que a Nisgan, por favor, então ela se recomponha e a Nisgan diz a ela que ela escute muito bem, dá um abraço na cobra dizendo a ela que ela, para ela, é uma ótima amiga. Serran fica olhando para elas duas ali e a Nisgan continua dizendo a Sebnem que para ela é muito boa amiga para ela. Sebnem, por sua vez, diz a ela que você também é minha melhor amiga. Logo depois o Serran pega na mão dela e diz: venha, vamos embora. E elas perguntam o que foi que aconteceu e ele diz que a gente precisa ir almoçar. Ele depois olha para Nisgan e diz a ela que logo depois disso aí nós vamos para onde você quiser. E a Sebnem diz que isso aí é uma ótima ideia e o que é que eles estão esperando. A Nisgan diz a ele que por favor, hoje ela não tá tão disposta com os filhos delas e tá em casa. E ele diz a ela que ela esqueça de tudo isso, não se preocupe e deixe tudo com ele. Sebnem, com a falsidade da moléstia ali, olha pra ele e diz que eles podem se divertir. Ele diz obrigado e depois sai. Já com a Roy e também o Yaman, logo depois que eles chegam, ela diz que agora ele precisa soltar a mão dela para que ela assista às aulas dela, né? E ele diz, então quer dizer que agora você vai embora, né? E ela diz que não, que ela precisa apenas assistir às aulas dela, né? Ele diz então que tudo bem, ela já pode ir e ela pergunta então, e ele diz, então você tem uma boa aula. Ele depois pede a ela que por favor preste atenção e escute muito bem. Ela pergunta o que e ele diz que ele não consegue soltar a mão dela e pede que por favor ela faça isso. Ela diz que tudo bem, solta a mão dele e quando vai saindo depois ela volta, chama a atenção dele e diz que ele tem que saber que ela vai ficar em casa hoje sozinha e pergunta se por acaso eles dois poderiam almoçar juntos assim que terminar as aulas dela. Ele diz que sim, que é claro, e ela fala que ela mesma vai cozinhar hoje e ele diz que então está tudo bem, está combinado. Ela diz que tudo bem, está combinado, dá um até logo. E eu fiquei até esperando aqui, rapaz, um petequinho deles dois ali, mas acaba ela entrando e depois ele fica ali todo sorridente. Só que o negócio é que enquanto ele tá todo feliz aí, o que vai acontecer é que a T'Challa tá bem do outro lado ali e ela bate sem querer de frente ao Rusgan, que logo vai dizendo a ela que ela tava distraída por causa dele, né? Porque ela tava pensando nele, porque o namorado dela causa isso nas pessoas. Só que o negócio é que quando ele começa a ajudar ela ali, ele vê uma pintura do Sisu e olha para essa foto, depois ela revoltado para ela perguntando o que isso significa. Ele pressiona ela ali perguntando o que é isso ali, que ela não fique calada, que lhe responde se o que eles passaram ali já não foi o suficiente e que ela fale agora pra ele se ela tá querendo irritar ele. É aí quando o Yaman dá uma olhada e vê ele gritando com a irmã dele dizendo que ela é uma mulher muito burra e se ela tá tentando enganar com essa cabeça burra, e ele vai se aproximando dela, grita com ele perguntando com quem ele pensa que está falando. O Rusgan pergunta o que é que ele está fazendo ali, o Yaman não quer nem saber, pega no cangote dele ali, levanta e pergunta como que ele usa falar assim com a irmã dele. A T'Challa fica tentando tirar ele ali e o Yaman fala para que ele, o Rusgan, seja tão valente e fale com ele assim também agora, fale. A T'Challa tenta empurrar ele, diz a ele que solta ele agora mesmo e pergunta o que é isso que ele está fazendo. O Yaman pergunta a ela o que é isso que está acontecendo e se ela ainda não percebeu que esse idiota ali está só ofendendo ela. Ela então começa a dar os piti dela, dizendo a ela que ela não percebeu porque de fato ela é um idiota e pergunta a ele se é isso. Ele fica calado e ela diz que ninguém, principalmente ele ali, não precisa ficar protegendo ela. Ele vai se aproximando dela, percebe que ela não está bem, toca no seu ombro e pergunta a ela, chamando ela de minha irmã, se você está bem. O Rusgan diz pra ele que sim, que ela está muito bem e que não havia nenhum problema ali até antes dele chegar. O Yaman fica doidinho pra pular de novo no cangote dele e lhe arrebentar, e o Rusgan diz a ele que ele não precisa se preocupar, que ele fique tranquilo ali, dá um até logo e leva a T'Challa e deixa o Yaman sem saber o que fazer.